Nós já fomos motivados pelo Paulo a importância de pequenos grupos ou grupos de casa, para alguns até células, que não faz diferença, são um grupo de pessoas reunidas para ter comunhão, para aprender de Jesus. E eu sou fruto de um grupo pequeno, não aqui de Curitiba, mas de Recife, no ano de 1988, para ser mais preciso. Mês de janeiro eu conheci um grupo de jovens que me convidaram para participar de um grupo pequeno. 2 meses após eu estava servindo ao Senhor. Dia 6 de março de 1900, daquele mesmo ano, eu entreguei minha vida a Deus. E fiquei apaixonado por pequenos grupos, assim, de uma maneira inexplicável. E um dos carros-chefe, que podemos dizer assim, dessa congregação aqui em Curitiba é grupos pequenos. É grupos pequenos. E eu sou grato a Deus pela visão que essa igreja tem, pela paixão, o valor que essa igreja dá a grupos pequenos. E eu agradeço a Deus por ter me colocado aqui, porque só aumentou a minha paixão por grupos pequenos. Então, esse momento vai ser um momento onde nós vamos compartilhar assim, a prática das nossas vidas aqui. Não vai ser uma palestra, não. Nós estamos com um desafio, no segundo semestre de 2012, os servos dessa congregação começou a orar e pensar, e nós decidimos que queríamos sair do bom para o melhor. Quem aqui não já pensou ou não já trocou de casa, mesmo sabendo que sua casa era boa e você queria uma casa melhor? Eu fiz isso. Quem aqui já não trocou de carro? Seu carro era bom, mas você queria um carro melhor. Quem aqui já fez isso? Eu já fiz isso. Nós sempre queremos o melhor. E como congregação, nesta cidade, nós queremos sair do bom para o melhor. Porque às vezes o bom nos deixa acomodado. Sabia? Às vezes, muitas vezes. Mas está muito bom. Não para que mudar? Está bom. Mas nós acordamos uma manhã, tocado pela palavra do Senhor, pelo seu Espírito, e decidimos que queríamos ser melhor do que somos hoje. Claro que quando queremos sair do bom para o melhor, vai exigir sacrifício, vai exigir mais abnegação, vai exigir mais compromisso, mais responsabilidade, com certeza. E aí pensamos numa manhã, estamos para organizar um evento para líderes de casa. Nós nos reunimos a cada 15 dias e fazemos um encontro a cada trimestre. Os homens se retiram para um local ou aqui no nosso próprio prédio, e a gente passa o final de semana juntos, estudando e tendo comunhão e compartilhando e conversando como nós podemos servir melhor nos grupos de casa. E naquele final de semana surgiu uma ideia, pensando no apóstolo Paulo, numa carta que ele escreveu à igreja em Filipe, em Filipenses 4, versículo 13, ele diz, depois, dentro daquele contexto, ele chega um momento que ele diz assim, eu posso tudo, depois daquela experiência, daquela convivência, daquela comunhão com Deus, ele descobriu que ele podia tudo na força que vinha de Jesus. Não dele, Paulo, mas do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. E nós descobrimos que eu posso, você pode. E essa frase está impregnada na nossa mente, no nosso coração. Se o Alan pode dar uma aula, eu posso. Se a Eurides pode fazer uma visita a outra irmã, eu posso. Se o Souto Maior pode convidar alguém para participar do grupo pequeno, eu posso.
Não sou ele que pode. Mas eu posso na força que vem de Jesus. Então, essa frase está impregnada na nossa mente, no nosso coração. Nós falamos ela nos grupos, nos corredores, nas pregações, nas aulas. Porque isso tem sido uma motivação para nós. E eu vou convidar 2 homens agora para dar, na prática, uma palestra em poucos minutos que eles têm, da importância de grupos pequenos. Eu vou convidar o nosso amado servo Pedro. Esse é um servo. Esse é o Pedro. Não é aquele Pedro que andou sobre as águas, né, mas é o Pedro de Curitiba. É o Pedro da Tere, né? Em cima de um barquinho, eu vou em cima da água também. Tá bom. Barquinho, eu vou. Fica à vontade, meu irmão. Bom dia, meu nome é Pedro. Quando me convidaram para falar alguma coisa aqui, eu queria sugerir algo, pelo menos nessa altura, para ninguém ver minhas pernas tremendo, né? Mas, já que não tem, vamos tentar assim mesmo. Eu queria falar um pouco sobre algumas coisas práticas, né? Bem práticas dos grupos de casa. Eu sou convertido, e minha esposa, há 13 anos, e há 13 anos eu tenho um grupo na minha casa. E, assim, alguns 5 ou 6 anos, eu também ajudo a liderar esse grupo. E, na ansiedade de ter vários grupos, e que a gente quer multiplicar muito, e quer multiplicar bastante os grupos, e isso é um objetivo nosso, às vezes nós corremos o risco de negligenciar um pouco a responsabilidade, né, e o desafio que é ser um líder e ser um anfitrião, né? Nós não podemos negligenciar que isso é um grande desafio, que nós temos que estar bem consciente daquilo que vamos fazer, né? Porque ser um anfitrião não é simplesmente abrir a sua casa, né? E ser um líder também não é simplesmente só passar a lição, né? E eu gostaria de falar algumas coisas bem práticas que acontecem nos grupos de casa, né? E que podem, talvez, às vezes, desmotivar alguns líderes. Eu sei que aqui tem bastante grupos de casa já tem bastante líderes, mas eu sei também que tem muitas pessoas que estão pretendendo, né, ter um grupo na sua casa, tem muitas pessoas que estão pretendendo ser líderes de grupo de casa, né? E algumas dicas para o anfitrião, né? O anfitrião tem que estar sempre de bom humor, sempre. Independente de como foi teu dia no trabalho, independente se você pisou no chiclete na calçada, independente se o teu patrão brigou. E quando eu estou falando em líderes, assim, e anfitriões, estou falando no masculino, mas eu estou me referindo ao casal, às pessoas, as mulheres também, tá? Então, independente se o teu filho derramou suco no tapete, ou se ele derrubou teu quadro durante o dia, na hora do grupo de casa, você tem que estar de bom humor. Nós temos que lembrar que nós não estamos fazendo nenhum favor em abrir nossa casa, nós estamos sendo favorecidos, né? A nossa casa deve ser uma casa de bênção, para abençoar pessoas, e com isso nós estamos sendo abençoados. Então, o privilégio é nosso, nós não estamos fazendo favor. E é terrível chegar numa casa onde o anfitrião não está de bom humor. O que vocês acham? Concordam ou não concordam? Né? Então, esse é um desafio, porque nem todos os dias nós estamos tão bem, né? Então, se você vai abrir a sua casa, você já tem que ter consciência disso. Você tem que ter consciência que alguma vez, alguma criança não foi avisada que a parede não é um quadro. E, de repente, você vai chegar lá, a parede da tua sala está com alguns risquinhos, né? Mas eu digo para vocês que vale a pena. Almas valem muito mais do que uma lata de tinta para você passar na parede. Então, mas são coisas que não acontecem necessariamente nessa ordem, mas podem acontecer. Vai chegar um dia que alguém vai derramar suco no seu tapete. E se isso é um motivo para você desanimar, não abra sua casa, porque vai acontecer. Eu não quero desmotivar ninguém, mas eu quero deixar
grupos sólidos, pessoas que abram suas casas conscientes que é um desafio e que é um trabalho para Cristo e que nós devemos ver almas e não aquilo que acontece na nossa casa, né? Então, isso vai acontecer, e alguma ou outra vez, e se você percebe que isso é um motivo suficiente para te desanimar, pense bem, ore mais, peça a Deus paciência, perseverança, porque são coisas que vai acontecer. Vai acontecer aquele dia que o lanche aqui a gente chama de nega maluca, né? Um bolo de chocolate que ele cai bastante coisinha no chão, né? E as crianças desavisadas vão pisar e vão andar pela sua casa. E quando você for limpar, isso não pode ser um motivo para desanimá-lo, ok? E isso pode acontecer, tá bom? Eu na minha casa, sou muito, muito abençoado com o meu grupo, né? Porque alguém iniciou um grupo lá, eu não vou falar o nome, senão o Mauro vai ficar todo cheio de razão, né? Mas ele iniciou um grupo lá e iniciou com as pessoas bem conscientes, né? Por isso eu falo também que o líder não é só aquele que passa a lição. O líder tem que trabalhar de uma forma que seja um prazer para o anfitrião ter o grupo e não um peso, né? Porque quando acontece algo desagradável no grupo, e pode acontecer, o anfitrião nunca vai falar, né? O líder tem que tomar muito cuidado com a pontualidade. O líder nunca chega atrasado e nunca sai muito tarde do grupo, né? Por que eu falo isso? Porque nós temos um exemplo fantástico no nosso bairro. Tem um grupo lá que reúne de 30 a 40 pessoas. O anfitrião, ele acorda 3h30 da manhã para ir trabalhar. 3h30 da manhã, ele acorda para ir trabalhar. Esse anfitrião nunca vai falar para as pessoas, está na hora de ir embora. Nunca. Se o líder não fizer isso, o anfitrião vai desanimar. Com certeza. Então, eu falo isso para vocês porque o papel do líder é fundamental para o bom andamento do grupo, né? É o líder que motiva as pessoas. E quando eu falo dos líderes, no meu grupo, eu sou muito abençoado, sabe por quê? Um dos motivos é que quando termina o grupo, quando as pessoas do meu grupo vão para casa, eu posso, se eu quiser, eu posso ir dormir. Não tenho mais nada para fazer. Eu não tenho casa para limpar, minha esposa não tem louça para lavar, eu não tenho cadeiras para arrumar. Por quê? Porque o líder, porque os membros do meu grupo já fizeram tudo isso. Já fizeram tudo isso. Por isso que eu falo que eu sou muito abençoado. Às vezes nós reunimos muita gente, já fizemos feijoada, já fizemos dobradinha, e mesmo assim, quando as pessoas vão embora, eu posso fechar minha porta e dormir. Agora imaginem vocês, cada vez que termina um grupo de casa, o anfitrião tem que começar lá de fora limpando tudo. E arrumando todo. Eu estou falando de coisas bem práticas que acontecem e que, assim, aqui, como tem muitos que eu não conheço, fica mais fácil de eu falar, né? Lógico. Porque se for alguém que conhece, você pode dizer, poxa, está falando para mim. Então, se você participa de um grupo, né, e vê que isso está acontecendo no seu grupo, não deixe o anfitrião desanimar, não deixe ele ficar desmotivado. E tem N coisas, né, mas como o nosso tempo é bem curto, eu gostaria só de enfatizar isso, que ser um anfitrião e ser um líder são uma grande bênção, mas é um grande desafio também. Então, eu acho interessante nós orarmos, pensarmos bem, antes de abrir a nossa casa, antes de liderar um grupo, porque é uma responsabilidade, e o líder e o anfitrião têm que ter uma responsabilidade e comprometimento. Eles têm que ser afinados, os dois. Eles têm que estar em constante contato, líder e anfitrião, para que o grupo possa fluir bem.
eu falei aqui mais, né, das dificuldades, porque era esse o meu papel, né? Mas eu, por experiência própria, eu quero falar para vocês que as bênçãos superam em muito, as dificuldades e os desafios de ter um grupo na sua casa. Eu tenho um grupo na minha casa, há aproximadamente 13 anos, né? Eu tenho um grupo na minha casa, pretendo não parar, mas porque ele teve um início com um bom líder, né? Com alguém que foi motivador, e esse líder, depois, e esse grupo, né? Depois acabou, dali acabou tendo vários grupos, outros grupos, e hoje nós estamos tendo uma congregação naquele bairro, né? Para a glória de Deus, mas isso iniciou com um grupo. Mas o meu papel era falar mais dos desafios, né? As grandes bênçãos, acho que tem outros irmãos que vão falar sobre isso. Então, eu gostaria que ficasse de motivá-los a ter grupos sólidos, né? Com comprometimento, realmente, com consciência das dificuldades e dos desafios que é ter um grupo na sua casa. Ok? Obrigado. E se alguém quiser conversar sobre isso, assim, alguma pergunta mais tarde, aí a gente pode conversar aí nos corredores, nos intervalos, a gente está à disposição, ok? Obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado. É por isso que é importante os líderes, aqui e em qualquer local desse país, pelo menos ter uma reunião a cada 15 dias. Eles precisam ter tempo junto. Nós estamos aqui 1h30. Os homens se reúnem para compartilhar lições, compartilhar as bênçãos do grupo e também as dificuldades que estamos encontrando. E juntos, como equipe, a gente encontra solução. Deus nos orienta através de sua palavra. Agora nós vamos ter mais uma outra dica. E eu estou pensando na palestra do Paulo, né? Relacionamento com Deus, crescimento, aqui, ó. Crescimento entre nós, comunhão, e de dentro para fora. E eu vou pedir, o Zé vai compartilhar o que Deus tem feito na vida de pessoas por meio dessa igreja e tendo como um dínamo motivador os pequenos grupos. Esse é um dos nossos pastores aqui. Isso é uma bênção. Já começa a chorar aí. Bom dia a todos, né? Meu nome é José Carlos, mas por José ser um nome muito difícil, me chamo de Soto. E eu já há 20 anos já abro minha casa. Teve uma época dentro do escritório, em casa também, no escritório da empresa, fazíamos grupo de casa, na casa do Valfredo, que hoje está em Portugal. E sempre foi um modelo de bate-papo, de entendimento, de conhecimento muito legal, de confraternização. Então, há mais de 20 anos, eu lembro, antes de ter todo esse prédio, era uma casinha aqui, assim, no canto, né, Sr. João? E a gente conversava sobre o que é líder, o que é telefonista, o que é anfitrião, o que é, não é verdade? E hoje toma toda essa proporção. E não faz muito pouco tempo atrás. Então, há 20 anos, realmente, a gente abençoa e é abençoado com a presença de pessoas que realmente, às vezes, chegam com necessidades diversas e, de repente, saem confortadas, né? Saem com esperança, saem com um casamento um pouco mais equilibrado, né? E ali passou tantas pessoas que a gente vai vendo o perfil, que a gente podia citar aqui, mas não é o momento. Mas o que é o grupo de casa? De uma maneira simplista, que a gente vê. Porque o nosso dia a dia, irmãos, é tão cheio de combates, de enfrentamentos, como diz meu irmão Marcos, que é o líder da nossa casa, do grupo de casa. Tantos enfrentamentos, né? Isso, materiais e espirituais, que às vezes nos deixam tão enfraquecidos, porque só a dose de domingo no culto é muito pouco.
É muito pouco, como o Paulo falou, para a gente se conhecer melhor. Porque é muito fácil dizer, como é que você está? Está tudo bem, mas não está tudo bem. Às vezes você tem um momento de 20 minutos, meia hora, para que a gente possa desabafar, ter um ombro, ter um mentor, né, na nossa vida. E o grupo de casa, de certa maneira, faz esse trabalho. Faz esse trabalho internamente que eu digo dentro dos próprios membros da igreja, dos próprios cristãos, além dos visitantes, né? E também fora do núcleo do grupo de casa. Então, eu queria colocar só 3 testemunhos desses 20 anos aí, que são tantos, mas que os mais recentes, porque muitos já conhecem e estão presenciando, mas no nosso grupo tem uma pessoa chamada Rosana, ela trabalha com a minha esposa. E ela, muitos sonhos, dificuldades, sem o marido, criando a filha e tal, e encontrou na gente um porto seguro. E foi ali que ela teve coragem para prestar vestibular, né? Então, o que acontece? Toda segunda-feira, o Marcos traz a lição dela. Ela não pode vir porque está na faculdade. Falta mais 1 ano e meio, eu acho, a 2 anos. Mas ela recebe toda semana o nosso tema do grupo de casa. Não participa do grupo de casa, mas foi tão importante para ela ajeitar a vida dela, psicologicamente, profissionalmente, financeiramente, e que hoje ela precisa, talvez não consegue estar em presença com a gente, mas terça-feira ela recebe, o nosso grupo é na segunda, ela recebe a liçãozinha dela. Isso é um impacto na vida da gente, não é verdade? Porque o que foi que transformou a vida dela? Foi o recebimento, foi o sorriso, foi o bolo, foi o chá, foi realmente o evangelho, que não é colocado de uma maneira, mas de uma maneira atual, do que a gente sofre, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, e fez com que mexesse com a vida dela. Hoje a Rosana é uma pessoa realmente diferente, não é? Outro também, estágio mais recente, também, que não é também uma membro da igreja, é Edna, também participou do nosso grupo e, por um motivo ou por outro, desses enfrentamentos da nossa vida, saiu do grupo. E está passando agora por dificuldades no sentido de, possivelmente perca a casa. E um dia chegou o Marcos, olha, a Edna está pedindo oração. Diante de todo esse redemoinho que é a vida, de repente, de quem não é cristão, saber que, puxa, sabe que segunda-feira, às 8 horas, vai ter alguém orando por ela. Não é cristão, não frequenta essa igreja. Mas é aquele ponto de esperança, que durante a semana, a igreja só funciona no domingo. Não, a igreja funciona 24 horas. A igreja, através dos grupos de casa, funciona 24 horas. Nós fechamos atendimento de madrugada, não tem problema. Não tem problema. Porque aí, com um grupo de casa forte, com famílias fortes, a gente vai ter uma igreja viva. Um corpo trabalhando, sabe, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É ali que me dá coragem. Desculpa. É ali que a gente sente o amor propagado. A palavra. E foi ali que uma mãe pediu para que a gente fizesse um trabalho, porque a filha tinha vindo de uma doença que os médicos não sabiam. Muita oração. Muita coragem, e ela, de certa maneira, tinha sido abandonada pelo marido, criando um filho, e ainda com mais 2 filhos, criando 2 filhos ainda. E
aquele pedido, eu trouxe para a liderança e para o púlpito, e a igreja abraçou de uma maneira que, daqui a um mês, nós estamos entregando a casa para ela. Sabe? Então, esse é um trabalho que o grupo de casa fez, através da igreja. De uma solicitação de uma mãe, da Solange, que é uma serva, que é um exemplo para a gente, dentro de grandes dificuldades, a igreja abraçou isso. Então, naquela casa de madeira condenada, ela estava criando seus filhos e tudo, hoje, graças a Deus e graças a membros e ao grupo de casa, ela pode abrir um grupo de casa dentro dessa nova casa dela, que ela já me confidenciou que é um palacete. E está muito bonita mesmo. Então é isso, irmãos. Chega de choradeira, né? Quero agradecer mais uma vez e dizer o quanto é importante receber e ter esse momento de poder testemunhar. Como a palavra de Deus restaura, transforma, encoraja e une as pessoas. Gostaria de poder fazer uma oração? Você quer orar? Eu não vou conseguir. Estou emocionado. Oremos. Santo Deus, agradecemos, Pai, pela misericórdia que o Senhor tem conosco. Agradecemos por Tua bondade e amor. Agradecemos porque reconhecemos que não somos nada, somos pó. Mas o Senhor tem demonstrado esse tão grande amor que o Senhor tem para conosco. Pessoas fracas, falhas, mas a cada dia a gente percebe o grande amor que o Senhor tem para conosco. Agradecemos, Pai, pelo trabalho dessa igreja, que não cessa, não para, não descansa de ajudar pessoas em suas dificuldades. Eu tenho visto isso, Jesus, na vida desses irmãos aqui, maneira como ele se importa com a dor, com o sofrimento, com a necessidade do outro. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá essa oportunidade, com grupos de casa, a gente atingir de uma forma tão profunda a vida de pessoas. Assim como Jesus, que pensava na dor, no sofrimento de cada pessoa que se apresentava, que se aproximava a Ele, a gente percebe o quanto os grupos de casa têm agido como Jesus, mudando situações físicas, emocionais e espirituais de pessoas. Obrigado, Pai, por esse grande servo, pelo amor que ele tem pelas pessoas, está sempre disposto a fazer o máximo para suprir a necessidade das pessoas. Que o Senhor continue usando o Souto cada vez mais. Ele é um grande exemplo para todos nós. É um homem de Deus, tão importante para essa congregação, ele e sua família. E que o Senhor continue usando cada vez mais, Pai, para que o Senhor possa atingir vidas através da família, da vida dele. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Isso não é um momento de melancolia, né, gente? Não é só, isso é alegria. As bênçãos do Senhor nas nossas vidas nos concede momentos de desabafar a gratidão através de lágrimas. Sabia? A gente não só chora quando sentimos dores, mas choramos de gratidão. Mas antes de eu abrir um espaço para, se alguém quer dar um testemunho na sua vida por meio de grupos de casa, você vai poder falar, ser bem prático, objetivo, porque queremos aproveitar bem o tempo. Eu só quero dizer que
não fica viajando achando que nós somos perfeitos, que essa igreja é perfeita, que a liderança dessa igreja é perfeita. Não. Sabe o que nós temos aprendido? É que quando nós admitimos nossas fraquezas, a gente vai poder sentir e presenciar o poder de Deus agindo. Porque é nas fraquezas que Ele atua. É nas fraquezas que Ele atua. Alguém falou isso, né? Alguém que viveu uma vida, assim, abnegada de sua vida humana para o Senhor, falou isso, o apóstolo Paulo. Então, se você tem um testemunho para dar, no meio de pequenos grupos na sua vida, você pode vir aqui e falar. Ser objetivo, vamos ser prático e aproveitar bem o tempo. O João tem algo para falar. O nosso amado, isso aqui é o pitbull. Por que eu chamo ele de pitbull? Ele sabe, né? Sabe o que é? O pitbull, quando ele abocanha algo, é difícil largar, né? É difícil. E ele agarrou assim na aba do pai, e ele disse que não larga. Não larga. Eu quero afirmar aqui categoricamente que eu nasci no berço cristão. Mas aprender a ser cristão de verdade foi nesta casa, há 6 anos, que eu me integrei nesta maravilhosa casa. E quero dizer aos irmãos que eu sou um homem decidido, porque o homem não pode ficar em cima do muro. Ou ele desce, sobe e segue, ou então vai ficar lá para sempre. Porque eu jurei para mim mesmo um dia que por Cristo eu daria a minha vida. E passado dias, um dia eu parei e pensei, quem sou eu? O que eu faço? Mas eu sou de Jesus. Amém. Pode chegar, meu irmão. Já veio, já fica aqui. Entendeu? Ele fala, depois você fala. Ele já tem. Eu queria dar um testemunho, irmãos, que aconteceu comigo. Que quando conhecemos o Wallace, ele foi visitar nós lá em casa, com o padre Antoninho, meu cunhado. Não levou um mês, né? Nós já estávamos preparados, já decidido de ser batizado em nome de Cristo. Só que Deus impediu porque não podia se batizar, porque não era casado com minha mulher. Né? Levou um mês, mais ou menos, ela faleceu. Fiquei com os 2 filhos meus. Mandei, como eu estava viúvo, ela faleceu dia 13 de janeiro, foi num sábado, foi no próximo sábado, eu estava descendo nas águas, com a minha filha aceitando nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. E eu tenho me dado força, meus irmãos. Então, sigo que, olha, é isso que eu tenho dizendo. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Bom dia a todos. O nosso grupo tem a felicidade de ter o nosso irmão José Carlos, que é o pastor aqui da igreja também. A sua esposa, seus filhos, né? Todos são um exemplo. Mas eu gostaria de pedir que quando nós estamos lá no dia a dia, nós sentimos as dificuldades e os problemas. Então, nosso pastor não é o super-homem. Ele não usa a cueca por fora da calça. E nem tem uma capa. Ele só tem um poder de orar. Nossos evangelistas, né, e tantos outros que servem, desde o senhor Pedrinho, nós chegamos aqui, nos recebe com um cafezinho, as mulheres que limpam esse prédio, né, Marisa? Tantos outros que você tem uma alegria de chegar aqui. Mas eu gostaria que no dia a dia nós vimos o enfrentamento que ele passou para tentar solucionar a parte de financeira e outras partes. E muitas vezes ele chegou da segunda-feira meio cabisbaixo, né? Meio ainda, né, impactado pela grande dificuldade que é a parte financeira na vida. Que cada um, quando fosse para casa, orasse por eles. Por seu evangelista, né, Paulo? Que está lá no grupo, na frente. Para o seu pastor, né? Para o seu diácono,
que faz parte do seu grupo, por ser um anfitrião que recebe. Assim como o senhor ora por seus filhos pela manhã, ora por você, ore por eles também, porque eles também têm o mesmo enfrentamento que você. Então, um grupo nunca vai ser vencedor se nós deixarmos tudo nas costas do pastor, do líder, do evangelista. Todos vocês são responsáveis de orar um pelos outros e não acreditar que o seu pastor, seu diácono, seu evangelista é o super-homem. Ele não tem problemas. Ele só está aqui para resolver os nossos, só para orar por nós. É em absoluto. Eles têm os mesmos sofrimentos e os mesmos enfrentamentos. Suas esposas, seus filhos. Porque sobre eles pesa mais. Muito mais. Porque eles são mais vistos, mais observados. Estão na linha de frente. Alguém quer desmerecê-los. Alguém quer depreciá-los. Não é, Euridice? E tantos outros, né, Ramos? Seu vizinho está de olho para te passar uma rasteira. Olha aquele pastor lá. É a casa dele, mas quando sai, só vejo o prato voando pela janela e tantas outras coisas. Mas não é nada disso. Então vamos orar por eles. Vamos pensar que eles são pessoas sensíveis, frágeis, choram, falam duro quando tem que falar, mas é para o nosso bem. Muito obrigado a todos. Um bom dia. Amém. Mais algum testemunho? Eu gostaria de falar para os irmãos, meu nome é Sandra, para quem não me conhece, e eu tenho grupo de casa na minha casa já há praticamente 20 anos. Nesse tempo todo, nós mudamos 3 vezes de casa, e graças a Deus o grupo continua lá. E ultimamente nós temos tido uma média assim, de 4 a 5 pessoas toda semana, diferente, pessoas que estão vindo. Eu abro a minha casa, mas os irmãos trazem os visitantes. E graças a Deus, eu e a minha irmã, a gente abre a casa de bom coração. Então, a gente limpa a casa para o grupo chegar e limpamos de novo depois, com a ajuda de alguns, para o grupo que vai embora. Mas Deus tem abençoado muito demais a minha vida e eu sou grata muito a Deus. E eu quero dizer para as irmãs, para as que são viúvas, que abram as suas casas. Você pode. Não é porque você não tem marido que você não pode. Você pode sim, porque o líder vem com a esposa e vai fazer a vez deles. Então, você pode ser uma anfitriã. Mais alguém quer dar um testemunho? Assim, eu queria agradecer, né? Porque o Zé Carlos lá nos ajudou no grupo dele de casa. Tem um menino, né, que tem 12 anos, que mora com a minha filha, né? Ele falou, vó, eu sempre dou uns... Aquela ideia de eu posso, você pode, sair do bom para o melhor. Nós somos gratíssimos ao Alan, ao Rodney, ao Mauro. O Rodney não está mais aqui conosco, ao Enio, filho, que esteve conosco 5 anos, ao Ronaldo, entendeu? O Antônio Gonçalves, que passou também por aqui, por essa organização, e deixou a sua contribuição pelas aulas que esses homens prepararam. Mas nessa ideia de eu posso, você pode, podemos sair do bom para o melhor, poxa, também esses homens que lideram grupos pequenos, as mulheres que lideram os grupos pequenos, também elas podem, pela força que vem de Jesus, juntos como equipe, preparar lições. E nós fomos desafiados no início do ano. E naquele encontro, irmãos, eu preciso compartilhar isso com vocês por causa dessas lições e das pessoas, tanto homem como mulher, que lideram os grupos femininos e homens que lideram os grupos pequenos. Levamos o tema, e o tema era eu posso, você pode, levamos os textos bíblicos e o esqueleto da lição, e
O nosso propósito, objetivo naquele final de semana era trazer uma nova série de lições, não preparada pelo Alan, pelo Mauro, pelo Ramos. O Paulo ainda não estava aqui. O Rodney já tinha voltado. Não ir lá no arquivo, nosso arquivo, graças a Deus, nós temos lições para trabalhar uns 5 anos, tranquilo. Mas sabe que cada vez que a gente volta na palavra, nós aprendemos algo novo para a nossa vida, para aquele dia, para aquela semana. E esses irmãos, com a sua humildade, se colocando aos pés de Jesus, sendo orientado por... Cada grupo tinha um orientador que ele não ia fazer isso, não era ele que ia criar as perguntas, não ia manipular nada, mas simplesmente ele ia ser um facilitador para ajudar esses irmãos a entrarem no texto e desenvolver uma lição. E uma frase, durante o nosso momento lá, quando foi perguntado sobre aquele momento, um irmão saiu do âmago lá, nessa hora da manhã, do seu intestino para fora. Ele disse, esse momento aqui, de degustar a palavra. Quem estava lá, lembra o que ele falou? Lúcio, o que o irmão falou? Ele falou sobre que nós estávamos ali não só apenas para aprender e para, enfim, buscar o entendimento, mas para degustar e sentir o sabor das palavras de Deus. Ele falou que ele nunca havia saboreado a palavra como naqueles momentos que ele estava passando ali. Então, eu posso, você pode. Nós podemos sentar, pegar a palavra de Deus e degustar. Sentir o sabor que ela tem. De bênção, de perdão, de longanimidade, de misericórdia, de amor, de paixão, de serviço. Essa palavra, a palavra de Deus transmite isso para nós. Mas enquanto eu falei, alguém lembrou de um testemunho? Quantos minutos nós temos ainda? Fechou? Não. Tem mais 15 minutos, o Maurão está lá, ele está me vigiando lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Essa série de lições está lá no site. Os grupos degustaram essa série de lição na prática, né? Nos seus grupos de casa, durante 2 meses. Depois voltaram. Agora, os grupos é que vão fazer isso, não mais só os líderes lá. Quando nós voltamos pela segunda vez, agora os grupos que vão preparar, eles vão degustar a palavra para viver no dia a dia e compartilhar com os visitantes, com os membros que participam dos grupos. E os grupos fizeram isso. Os grupos prepararam as lições de casa. Tudo porque, em um momento da nossa vida, a gente decidiu que queria sair do bom para o melhor. Nós descobrimos que se eu posso, você pode. Todos nós podemos, com a força que vem de Jesus. Com a força que vem de Jesus. Eu vou convidar, tem uma irmã aqui que quer dar um testemunho. Muito tempo está querendo falar, minha irmã. O poder do nosso Pai comigo, né? Quando eu já fui criada em berço, né, falava da palavra de Deus, então eu já tinha uma semente comigo. E eu clamava. Eu estava no mundo, eu estava casada, tive meus filhos, meus netos. E eu comecei a clamar a Deus, aonde que estava a igreja verdadeira? Chorei uma noite inteirinha. Escrevi uma carta para Jesus, que eu queria saber aonde que estava. Que a igreja que fala só que está na Bíblia. Eu ia em outras denominações, não falava. Aí, tanto chorei, pedi, clamei a Deus. Isso foi em final de abril. Passou maio, junho. Comecinho de julho, Deus colocou Orlando. E ele me convidou para vir aqui no prédio.
O primeiro domingo que eu vim, o segundo domingo que eu vim, o terceiro eu não vim, o quarto que eu vim eu já queria batizar. Por quê? Aqui na Igreja de Cristo existe o amor, existe a comunhão, existe a união que é falado na palavra, que está no Evangelho. Então, meus irmãos, eu queria dar esse testemunho, faz muito tempo que eu queria falar, que nós somos a Igreja de Cristo, somos o verdadeiro caminho. Não se desviemos, porque as tribulações vêm, e vêm para derrubar. Como elas vieram para mim, a prefeitura tirou da minha casa, em 15 dias eu tive que abandonar a minha casa, Deus preparou outra para mim. Na minha casa eu tinha o grupo de casa também, mas devido à situação que teve no meu casamento, né, teve uma tribulação, que muitos irmãos sabem, mas eu não desisto de Cristo. E quero que toda a irmandade saiba disso. E para quem vocês falarem, falem do poder de Deus, do amor dEle. Ele me salvou da morte muitas vezes. Me deu um lar, o lar na vida eterna, que esse eu não abro mão. Obrigado, minha irmã. Vamos ter uma oração com... Vamos convidar o nosso amado Luiz, uma outra bênção dessa igreja, né, que serve como presbítero, como pastor, junto com a sua família. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graça te damos, Senhor,